Hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa, a Revolução Francesa e o seu início. A derrota francesa na Guerra dos Sete Anos, nós vamos começar aqui pela Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra de luta por colônias, e nessa guerra de luta por colônias, a França sai perdendo e tem um prejuízo econômico e financeiro, perdendo colônias. Nós vemos aqui que, devido a isso, logo após, tem uma luta na América do Norte, que foi a luta dos colonos, das 13 colônias norte-americanas, no processo da luta por independência e formação dos Estados Unidos da América. Nós vemos aqui uma forte presença dos militares franceses nessa luta, pelo desejo de revanche, porque eles tinham perdido já a Guerra dos Sete Anos. E agora, pelo simples desejo de revanchismo, eles atuam na guerra de independência norte-americana, dando apoio aos colonos na luta contra o Império Inglês. Esses dois motivos aqui, esses motivos que eu estou falando agora, são os motivos que desencadearam a Revolução Francesa. Vemos aqui os problemas climáticos nesse mesmo período, que provocavam perdas nas colheitas. O alimento cada vez menos suficiente levava à alta dos preços. Com isso, o rei Luís XVI agora, ele começa a sofrer uma forte pressão do terceiro estado. Nós vemos aqui nessa situação as causas que vieram a ser o estopim para a Revolução Francesa. Porque nesse período aqui, da Guerra dos Sete Anos, o rei perdeu e gastou muito dinheiro na Guerra dos Sete Anos. Não satisfeito com isso, ele perde muito dinheiro numa guerra que não tinha nada a ver com ele, que foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Para piorar a situação, para as receitas da coroa francesa, o alimento ficou cada vez mais escasso devido a um inverno rigoroso que a França teve nesse período. Com isso, a alta dos preços dos alimentos se elevou. O terceiro estado, que nós vamos ver logo adiante, que fazia parte aqui quase 97% da população, que era um grupo bastante heterogêneo. Nós vemos aqui na base da pirâmide social, o terceiro estado era a burguesia, que nesse momento ela tinha dinheiro, mas não tinha o prestígio político que o primeiro estado e o segundo estado tinham. Nós vemos aqui nesse grupo bastante heterogêneo os camponeses, que 20% dos camponeses nesse período viviam ainda sobre o processo feudal, viviam sobre o feudalismo. O que é esse feudalismo? O feudalismo era aquele compromisso que os camponeses tinham com os nobres de pagar metade dos impostos nas colheitas, e não tinham terras próprias, viviam subjugados pelos nobres, que eram os senhores feudais. Nós vimos aqui também os sans-culottes, que eram homens muito pobres, as massas urbanas de Paris, trabalhavam nas maquinofaturas, nas lojas dos burgueses. Então, esse grupo heterogêneo, que formavam 97%, e era a base aqui da pirâmide social antes da Revolução Francesa, eles estavam sofrendo com a alta dos preços dos alimentos, a alta inflação, com o inverno que foi rigoroso sobre o campo, e com isso causou prejuízo na agricultura. Então aqui a base da pirâmide está sofrendo muito nesse período aqui. Nós vamos falar agora do primeiro e do segundo estado, que é o clero e a nobreza. Nós vemos aqui a pompa da nobreza. A nobreza tinha a nobreza que vivia como senhores feudais no campo, e a nobreza, que era a nobreza cortesã, que vivia no palácio junto com o rei Luís XVI. Bem, tanto o primeiro estado, que era o clero, o alto clero, tinha o alto clero e o baixo clero, tanto o primeiro estado como o segundo estado, eles gozam de terras, cargos
prestígios, privilégios e, principalmente, isenção fiscal. Eles não pagam impostos. Só quem paga imposto é a base da pirâmide que já estava sofrendo com a alta dos preços dos alimentos e agora também os impostos abusivos, porque eles estão o quê? Sustentando aqui, ó, o segundo estado, o primeiro estado e o rei. Nós vemos aqui também, ó, o rumo para a Revolução Francesa. O que o rei faz para tentar trazer solução para essa situação? Ele escolhe como ministro o Jacques Necker, que foi o ministro escolhido pelo rei para resolver essa crise. Ele traz uma solução indicada por ele para cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Por pressão desses mesmos estados, esse ministro ele foi demitido. Ele foi demitido porque, é claro, o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que é a nobreza, eles nunca iriam aceitar que o seu status quo, os seus privilégios, fossem terminados. Então eles botam pressão no rei Luís XVI e o rei tira Jacques Necker do ministério e coloca agora outro, chama outro para trazer uma solução para esse problema. Ele chama o advogado Calonne, que foi indicado para o ministério. E ele propôs uma situação. Ele propôs agora a convocação dos Estados Gerais. Nós vemos aqui, ó, Charles Alexandre de Calonne. Ele agora propôs ao rei a convocação dos Estados Gerais. Nós vamos ver aqui o que são os Estados Gerais. Tá? Estados Gerais, meus alunos, era o órgão administrativo francês em que os representantes das três ordens, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, que era o clero, a nobreza e os burgueses, que era o terceiro estado, junto com os sans-culottes, que era a massa urbana de trabalhadores, e os camponeses, que ainda viviam ainda sobre um processo de regime feudal ainda na França. Então, ó, esse órgão administrativo francês, em que os representantes dessas três ordens sociais da nação, eles se reúnem para discutir e propor soluções que poderiam ser efetivadas pelo rei. Era atribuição do rei convocar essa assembleia. E foi o que ele fez. Ele convocou essa assembleia, dadas as características absolutistas do antigo regime da França, né? Não é de se estranhar que já se haviam passado 175 anos da última convocação, quando o rei Luís XVI a convocou. Então, meus amigos, já tinham passado 175 anos quando o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O porquê disso? Porque a França vivia já há muito tempo sobre o processo político, né, do poder absoluto na mão dos reis, onde o rei mandava e desmandava. O seu avô, Luís XIV, ele mesmo disse: o Estado sou eu. Então nós vemos aqui como funcionava o sistema político na França, que era o poder absoluto nas mãos do rei. Tanto que o Luís XVI só convocou a Assembleia dos Estados Gerais porque ele estava numa situação de muita pressão, sofrendo pressão tanto do primeiro e do segundo estado, que não queria pagar impostos, queriam manter a sua situação, a nobreza, por exemplo, manter a sua situação de nobreza parasitária, onde não paga impostos e fica sobre a tutela do rei, gastando muito dinheiro, não pagando impostos, e quem está sustentando tudo isso é o terceiro estado. Bem, nós vemos aqui os Estados Gerais. Sobre os Estados Gerais, nós vemos aqui as eleições dos deputados, onde o terceiro estado consegue o maior número de deputados representantes. Com isso, o terceiro estado, que representa a burguesia, as massas pobres operárias dos centros urbanos e os camponeses, eles têm esperança de vencer essas eleições. O que vai ser discutido aqui nos Estados Gerais?
Uma das coisas que serão discutidas é o imposto. Eles vão discutir aqui para que o imposto agora seja cobrado do primeiro estado e do segundo estado também. Bem, eles descobriram uma coisa e ficaram indignados com isso. Eles descobriram que a eleição não seria por deputados de forma unitária, e sim seria por estados. Como assim, professor? Sim, eu vou explicar agora. Seria feita por estados, por quê? Porque o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, eles com certeza iriam se unir e votar para manter a sua situação de privilégio, que é não pagar impostos. O terceiro estado, descobrindo isso, percebendo que não iriam vencer, eles saem dessa sala da Assembleia dos Estados Gerais, se reúnem numa sala próxima e ficam numa situação agora reunidos numa constituinte. O que acontece nas ruas? O povo nas ruas está atento para tudo que acontece aqui nesse momento. E o povo descobrindo também que o terceiro estado lá dentro não conseguiu mudar nada, o povo vai para as ruas, marcha contra a muralha, a fortaleza chamada Bastilha, que representava o poder absoluto do rei. Nessa Bastilha, nessa fortaleza, tinham ali eram presos políticos que eram contra o regime absoluto do rei Luís XVI. Eles marcham para lá, destroem a fortaleza, queimam ela e conseguem tirar de lá os presos políticos. Isso aqui foi muito significativo, porque a Bastilha representava o sistema político do poder absoluto do rei. Bem, nas ruas o povo tomou posição em favor da Assembleia Nacional Constituinte. O rei tentou minimizar as possíveis consequências dessa situação. Por quê? Porque o terceiro estado falou que não sairia de lá enquanto não se fizesse uma nova Constituição, ordenando que os deputados do clero e da nobreza se juntassem à Assembleia. O rei ele ordenou para que o primeiro e o segundo estado se juntassem agora ao terceiro numa Assembleia Constituinte, mas já era tarde demais, porque o povo já estava nas ruas, quebrando tudo, destruindo tudo, inclusive a Bastilha. O povo toma a Bastilha, que era o símbolo do absolutismo francês. Bem, nós vemos aqui que 20 dias após o episódio da queda da Bastilha, os revolucionários, reunidos na Assembleia Constituinte, estabeleceram o fim dos resquícios econômicos feudais. O que simbolizou isso aqui? Eles acabaram com os prestígios que os nobres tinham, com a exploração feudal sobre os camponeses, e fizeram uma mudança total no campo. No dia 26 de agosto, pouco mais de um mês após o famoso 14 de julho, proclamou-se os direitos do homem e do cidadão. Direitos esses totalmente influenciados pelo iluminismo, com ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. Quase um ano depois, ficou pronta uma Constituição Civil para o clero, aonde o clero, agora que vinha desde a Idade Média, o clero e o Estado totalmente juntos ali, alinhados politicamente e ideologicamente, agora o Estado e a Igreja, eles separam-se, rompido aqui os laços políticos e ideológicos entre o Estado e a Igreja. E o clero, nós vemos também que o clero, ele perde todo aquele prestígio que eles tinham, perdem as suas terras. Nesse período, ele é chamado de a curta monarquia constitucional, que vai de setembro de 1791 até agosto de 1792. Nós vemos aqui que em setembro de 1791 ficou pronta a Constituição. Que Constituição é essa? A Constituição Francesa, que instituiu, entre outras coisas, uma monarquia constitucional. Isso significou o fim do absolutismo francês,
o rei, ele governava, mas não governava de fato. Ele agora era uma figura quase que representativa, figurativa. Era uma figura, né, que estava ali apenas de maneira figurada. Certamente o monarca não aceitou as mudanças, é claro que ele não ia aceitar. Há muitos anos, a França com poder, com os reis, com poder absoluto nas mãos, ele não aceitou de bom grado. Mesmo assinando a Carta Constitucional, que ele foi pressionado a assinar, né, o rei também procurou apoio internacional. Ele procura apoio aí da Áustria e da Prússia, que eram países também muito assim, enraizados com esse sistema de poder monárquico absoluto na mão dos reis. Bem, nós vemos aqui que o rei Luís XVI, o poder do rei, o poder dele se reduziu ao de executor das novas leis, não estando em seu domínio mais o poder de legislar. Bem, o rei procurando restabelecer o poder absoluto, o que ele faz? Ele procura apoio entre alguns nobres que junto com ele incentivaram a invasão estrangeira da Prússia e da Áustria sobre a França. Por essa razão, foram considerados traidores da causa revolucionária. Vários de seus representantes foram mortos em um episódio conhecido como Massacre da Nobreza. Bem, esse episódio aqui, quando os revolucionários descobriram que muitos nobres estavam fazendo alianças com a Áustria e a Prússia e com planos secretos de uma invasão, então muitos nobres foram massacrados e mortos. Esse episódio foi chamado de Massacre da Nobreza. Bem, o rei tenta fugir diante de toda essa situação e tenta fugir para de fora do país apoiar uma intervenção estrangeira. Então qual era o pensamento dele? Fugir, ir para a Áustria e lá da Áustria comandar as invasões sobre a França para acabar com essa revolução. Bem, os seus planos foram frustrados, ele foi identificado próximo à fronteira, ele é capturado e agora é considerado também um traidor. Nós vemos aqui então que nesse momento que ele é capturado, nós vemos aqui o fim, por isso que é chamada curta monarquia constitucional, onde nós vemos o fim agora, porque ele foi aprisionado, e agora é instaurado o quê? Agora começa a Primeira República Francesa, que ela começa em agosto de 1792 a julho de 1794. Bem, com a prisão de Luís XVI, os revolucionários decidiram pela instalação da República. Os privilégios do clero e da nobreza não existiram mais. A partir desse momento, os membros do antigo Terceiro Estado assumem o poder. Bem, nós vemos aqui que aquele negócio agora de sangue da realeza, sangue nobre e tudo mais, isso acabou. Agora são todos iguais perante a lei. Esses privilégios, né, da nobreza e do clero acabaram. Os exércitos estrangeiros, nesse momento que haviam invadido a França, foram derrotados pelas forças revolucionárias compostas pelo povo, que foram convocadas pelos líderes da Revolução. Bem, vemos também aqui nesse momento o início da Convenção Nacional. O que foi a Convenção Nacional? Foi um organismo que deveria conduzir a Primeira República Francesa, que ficou dividida entre girondinos, planície e jacobinos. Vamos falar aqui sobre eles agora. Nós vemos aqui o Congresso, né? Girondino, a Convenção Nacional, a República. Girondinos, quem eram eles? Eles representavam os interesses da alta burguesia e sentavam-se à direita. Nós vemos aqui no meio a planície, sentavam-se ao centro, um grupo bastante heterogêneo, também representavam a burguesia em geral, mas apoiavam as mais variadas propostas, deixando claro a sua falta de projetos específicos. Bem, e à esquerda sentavam-se os jacobinos, que eram representantes da baixa burguesia, que eram os camponeses também, né? E os sans-culottes, que eram as massas operárias urbanas. Eles defendiam
uma república forte e centralizada. Bem, nós vamos falar aqui do período do terror. Inicialmente, né, a república ela começa com os girondinos, que era a alta burguesia comandando aí, né, a república. Eles exerceram maior influência sobre a Convenção Nacional. Só que, porém, a necessidade do apoio jacobino para controlar as massas abriu caminho para que estes se tornassem mais influentes, controlando o executivo, controlando agora a nação. O que acontece nesse momento? Nós vemos aqui que as massas de pessoas ainda estavam nas ruas, descontentes com muitas coisas ainda, querendo que muita coisa mudasse, que acabasse a desigualdade social, que realmente eles tivessem liberdade, igualdade e fraternidade. E com essa pressão toda das ruas e a pressão das nações que estavam querendo acabar com essa revolução, que foi a Áustria e a Prússia, já invadindo a fronteira, os girondinos não conseguiram administrar esse quadro caótico. Os jacobinos agora sobem e têm a assunção do poder, né? Tomam as rédeas da nação, e num período chamado de período do terror, que nós vemos aqui com Robespierre, que era da baixa burguesia, representando a baixa burguesia e representando o terceiro estado, ele agora instaura um período do terror. Ele monta o Comitê de Salvação Pública, que de salvação não tinha nada, Tribunal Revolucionário, onde eles mataram 30 mil pessoas sobre esse Tribunal Revolucionário, só em desconfiarem de alguém que fosse contra a Revolução, já morria na guilhotina. E uma das pessoas aí, também famosas, que morreu na guilhotina, foi o rei Luís XVI. Ele morre guilhotinado também aí nesse tribunal. Bem, esse período do terror, né, o período em que os jacobinos estavam no poder, que nós já falamos aqui que inclusive executaram e mataram mais de 30 mil pessoas, e nesse grupo de pessoas, né, entre essas pessoas, o rei e a rainha também foram executados. Eles sofrem um golpe chamado golpe do 9 Termidor, que foi no dia 9 do mês Termidor. Bem, esse mês era o mês do calendário revolucionário, porque esses revolucionários, eles mudaram o calendário, tá? E colocaram esses nomes. Foi no ano de 1794, onde os girondinos, que era a alta burguesia, eles, aproveitando-se do relaxamento das pressões estrangeiras, né, e dessa fase de insegurança, eles agora promovem o golpe que retirou dos jacobinos, que era o terceiro estado, né, a baixa burguesia, os camponeses, os sans-culottes. Eles agora, com esse golpe de estado, retiram os jacobinos, que era o terceiro estado, do comando da revolução e da nação. Nós vemos aqui, ó, que eles anulam aqui, após eles assumirem, né, e fazer essa convenção termidoriana. Eles fazem aqui, eles anulam as leis do período jacobino. Que leis eram essas? Eram leis daquelas que nós vemos aqui, ó, do Tribunal Revolucionário, Comitê da Salvação. Eles acabam com tudo isso. A lei também do preço máximo, onde os jacobinos tinham taxas sobre os preços a serem vendidos das mercadorias. Então, a alta burguesia acaba com essas leis, né, do período jacobino. E agora o que eles fazem? Eles impõem agora perseguição aos líderes jacobinos, que é chamada de terror branco, onde eles matam na guilhotina agora Robespierre e as lideranças jacobinas desse período aí do terror. Bem, após a Convenção Termidoriana, eles agora montam um sistema de governo chamado Diretório, que é de outubro de 1795 a novembro de 1799. A Convenção, né, Termidoriana, ela é substituída pelo Diretório, que tinha seu poder executivo formado por 5 diretores, eleitos por membros do Poder Legislativo.
Durante o governo do Diretório, os girondinos recebem pressão de ambos os lados. Eles recebem pressão dos jacobinos, que querem voltar ao poder e querem também fazer com que várias de suas reivindicações sejam aceitas, e agora tem aqueles que pretendiam a volta da monarquia. Então houve tentativa de golpes de ambos os lados, tanto dos jacobinos como também daqueles que pretendiam a volta da monarquia. Com isso, o Diretório ele tem dificuldade de se equilibrar, ele tem uma precariedade de manter esse sistema de governo. E nós vamos ver essa precariedade também, porque durante toda essa fase, acusações de corrupção por parte de vários diretores que foram acusados de corrupção, o Diretório fica cada vez mais enfraquecido devido a essas pressões de ambos os lados e por causa das acusações de corrupção. Em meio a esse contexto, surge agora, nesse cenário, o jovem oficial do exército, Napoleão Bonaparte, que ele agora dá um golpe de Estado, chamado de o golpe do 18 de Brumário. Esse período todo da Revolução, desde a queda da Bastilha até o golpe do 18 de Brumário, durou 10 anos. E aqui no golpe do 18 de Brumário termina a nossa aula sobre Revolução Francesa.